o Roberto Lucchesi, que está no Everest, na Cordilheira do Himalaia, e que hoje e amanhã começa a subida desta situação, que é a mais alta no mundo, é um dos maiores desafios. Está em linha conosco. Roberto, bom dia. Bom dia, Paulo, todo mundo que nos escuta. Prazer poder estar falando aí com vocês, principalmente falar um pouquinho em português. E qual é, e qual é a situação, você e toda a comitiva e todos aqueles que começam a escalada, Roberto, nesse momento? A gente está basicamente agora aqui há 40 dias, aqui no Himalaia, aqui no Nepal, né? Então, todos os ciclos de aclimatação, o que é aclimatação, né? Preparação do corpo para esse tipo de altitude já está pronto. Então, a gente está esperando agora uma janela ideal de vento e de temperatura para a gente poder chegar ao cume. Aí, a nossa previsão inicial era dia 20 de maio, e agora se deslocou em função da previsão para o dia 22 de maio. A princípio, a temperatura e o vento estão bem agradáveis, então nossa ideia é 16 agora de maio, nós partimos novamente, né? Vai ser a terceira incursão na montanha em si, e passarmos mais ou menos de 6 a 7 dias dentro da montanha, dormindo em barracas, lá numa situação um pouco mais difícil do que ficar aqui no base, né? Que é onde a gente vem para descansar. E se Deus quiser poder ir atingir o topo do mundo, levar aí a bandeira do Rio Grande do Sul, que é a grande meta esse ano, e poder trazer aí grandes notícias e histórias aí para Lajeado, Paulo. Na comparação com as outras duas tentativas, alguma mudança diferenciada, alguma mudança mais radical em termos de ambiente, temperatura, de dificuldades ou facilidades? Eu acho que esse ano a gente está muito bem preparado, principalmente em relação ao psicológico, né? Claro que é um desafio físico extremo. Para ter ideia, eu saí de Lajeado com 96 quilos, eu devo estar pesando 85 quilos agora, porque além da alimentação tem uma restrição muito grande aqui, o acesso à proteína. Tu faz em média de 8 a 9 horas num dia tranquilo de caminhada, exercício, escalada. E num dia de cume, por exemplo, a gente vai falar em 18 horas, né? 18 horas extremas. Então, realmente é uma exigência física grande, mas sem dúvida alguma o psicológico é algo que conta muito. Ficar 40 dias longe da família, longe dos amigos, longe do trabalho, pensando aí, essa vez a gente tentou se preparar bem para isso, né? Deixar tudo muito bem organizado para só receber notícias boas aí de Lajeado, Paulo. Em termos de altitude, em que pé, em que momento você está agora e que pretende buscar a cada dia que passa? Hoje eu estou aqui no acampamento base, ele está a 5.500 metros de altitude. Na nossa última incursão, a montanha em si, nós chegamos a 7.050 metros sem oxigênio, né? Que é uma altura extrema. Tu passar dos 7.000 é algo bem raro, assim, se a gente for pegar no Brasil hoje, menos de 60, 70 brasileiros até hoje atingiram acima dos 7.000 sem oxigênio. Então a gente está bem preparado nesse sentido, mas a montanha em si, ela tem 8.848 metros de altura, quase 9.000 metros. A nossa ideia é diferente das incursões agora que a gente fez, né? Que a gente fazia sem oxigênio, para o corpo ir se preparando. Por exemplo, se a gente fizer um exame de sangue hoje, em mim, o número de células vermelhas que eu tenho no meu corpo é muito acima do normal. E cada respirada que eu dou aqui tem muito menos oxigênio, né? Naturalmente. Por exemplo, se te pegasse, Paulo, te colocasse de avião direto aqui, provavelmente tu desmaiaria em 3 minutos e morreria em 50 minutos. E a gente está aqui conversando, então a gente sabe que está bem aclimatado, mas a ideia é utilizar oxigênio a partir dos 7.000, para a gente conseguir atingir esses 8.848 metros. Nenhum brasileiro até hoje conseguiu fazer o cume e voltar vivo. Um brasileiro conseguiu fazer sem oxigênio, mas acabou falecendo na descida. E a nossa meta esse ano, obviamente, é fazer com oxigênio. Já é um desafio tremendo e gigantesco, Paulo. Roberto, você seria o 42º brasileiro a conquistar o cume, e o que seria esse espaço chamado de Zona da Morte aí no Everest? Então, assim, o número de brasileiros realmente ele está aumentando a cada ano. Por exemplo, hoje a gente está na nossa expedição aqui com um número grande, em torno de 8 brasileiros que vão tentar junto comigo. Então, ainda é um esporte muito restrito para quem é do Brasil, né?
E zona da morte, a zona da morte a gente chama acima dos 8.000 metros de altitude. Por que a zona da morte? Porque lá, na verdade, nada vive, né? Não existe nenhum tipo de vida que se mantém estável acima dos 8.000. As células do teu corpo começam a parar de se reproduzir, então realmente é o último acampamento, inclusive, né? São 4 acampamentos. Eu estou aqui no base agora. Eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. O 4 ele está a 8.000 metros de altitude. E por isso, inclusive, que a gente usa oxigênio e é dessa dificuldade, né? Basicamente, não existe vida que sobreviva acima dos 8.000. Por isso que a gente tenta fazer uma incursão muito rápida, bater o cume, voltar e descer o quanto antes possível. Além da questão de condicionamento físico, tem uma outra grande lição que normalmente se traz desse tipo de incursão, desse tipo de projeto, que é a questão psicológica, não é, Roberto? Não, sem dúvida alguma, né? Eu acho que muita gente me pergunta, Roberto, mas por que tu tá fazendo a montanha? Eu falei, cara, primeiro que eu acho que é um esporte que eu já convivo há mais de 12 anos, né? Escalar montanhas é uma coisa que eu gosto mesmo, é um hobby meu. É onde o Roberto Lucchesi individualmente se satisfaz. Atingir o topo do mundo sempre foi um sonho dentro da escalada, né? Eu acho que a gente fez tanto, por exemplo, pelo Vale do Taquari, naquela questão da Ponte de Ferro, pensando nos outros. E nesse momento eu estou, sim, pensando muito mais num objetivo pessoal de desenvolvimento. E o porquê? E não é só a questão de chegar no topo do mundo, Paulo. Tu te dá 30, 40, 50 dias aqui, tu te isolar um pouco do dia a dia, né, do trabalho, da família, começar a pensar, eu acho que é muito importante. O grande prêmio que a gente recebe numa expedição dessas é o tempo para refletir sobre tudo que a gente está fazendo. Sem dúvida alguma, o Roberto que volta para Lajeado, se Deus quiser, é um Roberto muito melhor que saiu daí há 40 dias atrás. A cronologia agora, de agora em diante desta busca desse projeto, qual é a previsão para alcançar o topo e depois de regresso? A minha ideia, então, a nossa ideia do grupo, né, é sair aqui do acampamento base no dia 16, aqui no Nepal, né, a gente está 8 horas e 45 minutos na frente do horário do Brasil, em torno de 1 da manhã, porque o primeiro trecho, ele é muito perigoso, se chama cascata de gelo, é literalmente uma cascata que ela vem derretendo. Para ter ideia, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, morreram 16 pessoas em um único dia nessa cascata. Então, ela é um desafio tremendo, a gente procura passar o mais noite possível em função do frio. O frio acaba estabilizando um pouco ela e reduzindo o risco de avalanche e de colapso da cascata. Então, no dia 16, a ideia é atravessar ela e demora em torno de 10 horas. Dia 16, dormimos no acampamento 1. Dia 17 e 18, dormindo no acampamento 2. Dia 19, dormirmos então já a 7.000 metros de altitude no acampamento 3. Dia 20, dormirmos então já na zona da morte, nos 8.000 metros, e atingirmos o cume entre dia 21 e 22. A gente ainda está estudando a melhor janela, né? A gente tem uma equipe muito bem preparada do Brasil. Carlos Santanella, que é o nosso guia aqui, já escalou 5 vezes o Everest. É uma lenda aí dentro do alpinismo brasileiro. Então a gente está com essa pretensão. E depois, para voltar, a gente demora mais ou menos 2 dias para fazer toda a descida, e aí vai ser minha prioridade voltar para casa, né? Ajustar as passagens aí, se Deus quiser, ir pelo dia 30 aí tá de volta ao Brasil, Paulo. Roberto, imagino que não tenha Carmelito aí no Everest, como é que funciona a alimentação? Olha, se tivesse um Carmelito e uma Fruc, estaríamos bem aqui. A gente acaba fazendo uma contratação aqui de uma equipe de Sherpas, né? Que são pessoas que já estão acostumadas acima dos 4.000 metros. Não vou dizer que nem alimentação, desde a água, né? Eles têm que entrar na cascata de gelo, pegar o gelo, trazer o gelo, ferver, adicionar sais, adicionar tudo, só para tomar um copo d'água. E a comida vem literalmente nas costas, né? Lukla, que é o aeroporto mais perto daqui, considerado o aeroporto mais perigoso do mundo, porque é uma pista inclinada, uma pista de mais ou menos 400, 500 metros, inclinada para o avião conseguir frear. Muito acidente aconteceu ali, enfim. Então são mais ou menos 11 dias de caminhada até aqui o acampamento base. Realmente é colocar nas costas e trazer a comida até aqui. E essa equipe de Sherpas faz todo esse trabalho para nós. Sem dúvida alguma, sem eles, a gente não conseguiria fazer nada aqui no Nepal.
Por último, Roberto, quantos estão participando desta tentativa, desta escalada desse projeto esse ano? Hoje, aqui na nossa equipe, são 8 brasileiros, tá? A maioria de Minas Gerais, inclusive. É muito bom a gente não tá sozinho aqui, né? Por mais que a gente se isole bastante, cada um tem um ritmo de caminhada, cada um tem quando você está na montanha mesmo, a gente fica bem isolado, mas daí quando a gente volta para base, a gente acaba conseguindo ter contato, trocar ideia, trocar experiência, eventualmente algum tipo de empréstimo de equipamento. Então realmente é muito bom estar com essa equipe grande, é bem comum, normalmente são aí 3, 4 brasileiros tentando por ano. Esse ano aí tem um número maior e é satisfatório, a gente está muito feliz de estar aqui, o desafio está inacreditável assim, em relação ao clima, está muito bonito, a montanha está espetacular. Graças a Deus a gente não teve nenhum tipo de acidente mais grave aqui na montanha esse ano ainda, né? Não tivemos nenhuma morte. Então a gente fica muito feliz com isso. E seguir em frente aí, Paulo. Roberto, só para fechar uma última questão. Ouvindo tu falar, parece muito tranquilo, mas a gente sabe que é um contexto totalmente hostil. Como é que fica lidar com o medo num cenário como esse? Ah, não, a gente tenta falar agora que vai que minha mãe tá escutando, né? Senão ela manda eu correr aqui ou a minha esposa. Mas realmente aqui é um ambiente extremamente agressivo em relação a tudo. A própria cascata de gelo, quem acompanha, por exemplo, nas redes sociais, a gente pode até mandar uns vídeos depois para vocês divulgarem, é extremamente pesada. Tu acaba... Cada vez que tu passa na cascata, ela é de um jeito diferente. Então, assim, o primeiro trecho, que em teoria seria o mais fácil, ele é um dos mais desafiadores, porque tu passa em locais que uma hora atrás caiu uma avalanche, tu passa num lugar que antes tu pulava numa greta, né? Greta é aquelas aberturas que dão no gelo, de repente tu passa 2 dias depois, já tem uma escada que tu tem que andar por cima. É tudo realmente muito desafiador. E lá em cima, principalmente, depois dos 7.000, é realmente a falta de oxigênio. Teu corpo, assim, consegue dar 10 passos e tu tem que parar para respirar e tomar fôlego, porque é um trecho bem difícil. Com relação a resgates, por exemplo, a gente teve um dos companheiros aqui com edema pulmonar. A gente conseguiu, graças a Deus, que o helicóptero fosse até o campo 1 resgatar ele, mas eventualmente o clima não deixa. Então, a gente tem que estar muito preparado, né, com medicamentos, com toda a equipe, para essas eventualidades. O risco é grande, é um ambiente hostil, é um ambiente que literalmente mata, mas a gente está aí para realizar esse sonho, se Deus quiser, voltar em segurança para Lajeado. Só falando com vocês aqui já dá para ver que eu estou um pouco ofegante. Né? É verdade. Tá bem, Roberto. Muito obrigado por ter nos atendido. Sucesso na empreitada, viu, Roberto? Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço e pode ter certeza aí que estou morrendo de saudade de Lajeado. E a gente dá mais valor ainda para as pequenas coisas aí. Falou em Carmelito, por exemplo, ali, acabei me babando aqui. É verdade. A vontade era grande, ver que ele podia mandar um para cá. Tá bem. Muito obrigado, Roberto.